Esse QR Code que você está vendo aqui no rodapé leva ao nosso perfil no Instagram. Aponte a câmera do seu celular e fique por dentro das novidades do Dicas do Enem. A gente segue com a aula de História Geral e Renato Elias. Estamos de volta. No primeiro bloco, a gente observou os primeiros aspectos desse mundo que chamamos de mundo antigo grego. Observamos o aspecto geográfico, observamos as relações sociais, especialmente das duas fases, o período pré-homérico e o período homérico. E eu falava para vocês que o mais importante, ou começa a ficar ainda mais importante, a partir desse terceiro período, o período arcaico, que é o período da formação das polis, o período da formação das cidades-estados. Há uma importante observação a se fazer, é que essas cidades-estados eram completamente autônomas. No que a gente chama povos gregos, na verdade, eles não tinham essa identidade. Normalmente, os povos antigos chamavam os gregos de helenos, mas eles mesmos não se sentiam tão homogêneos. Eles eram divididos exatamente nessa composição de polis. Então, um grego, ele diria, eu sou um ateniense, eu sou alguém de Tebas, eu sou alguém de Coríntios, eu sou alguém de Bizâncio. Ele não se definiria provavelmente como um grego. Então, essas cidades-estados, elas tinham algumas características, anota aí. Elas eram autônomas, isso quer dizer, elas eram independentes, tinham suas próprias regras, tinham seus próprios posicionamentos políticos, tinham suas próprias estruturas sociais. E muitas vezes, além de autonomia, essas cidades eram completamente rivais, tinham tensões sobre elas. Alguns autores costumam dizer que parte desse período dessas cidades vivenciou uma dicotomia, vivenciou o que a gente chama de um período de bipolaridade, ou seja, dois polos. A gente costuma escutar muito esse termo ligando-se para a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, mas aqui havia uma rivalidade, de certa forma também bastante intrigante. Era a rivalidade entre atenienses e espartanos, as duas principais polis gregas. Então, a gente tem aí as imagens, eles eram só autônomos e independentes? Tinha alguma coisa que ligava eles, Renato? Sim, claro, eles falavam o mesmo idioma. Eles tinham, normalmente, a mesma conjuntura religiosa. Os gregos eram politeístas. Inclusive, as divindades deles são conhecidas, foram bem exploradas no campo dos videogames. A gente tem um videogame, um jogo famoso, o God of War, que está dentro dessa logística da mitologia grega. No campo da literatura, literatura infanto-juvenil, Percy Jackson, Ladrões de Raio, foi feita a publicação, inclusive, na área do livro, mas também na perspectiva cinematográfica, de filmes. Então, esses deuses são bem explorados, esses mitos gregos são bem explorados. Então, a cidade de Atenas tinha como a divindade, inclusive, a deusa Atenas. E aí, falar em Atenas é falar no princípio da democracia. Pessoal, estamos no ano eleitoral, então olha como pode ser propício, olha como pode ser interessante uma questão falando sobre o mundo grego a respeito da perspectiva democrática. Então fica de olho nisso, vamos fazer algumas observaçõezinhas? Vamos. A primeira delas é a seguinte, a democracia grega, ela não é exatamente a mesma democracia que a nossa. A nossa democracia, a gente costuma dizer que é uma democracia indireta. O que seria uma democracia indireta, Renato? É uma democracia onde você mesmo não necessariamente expressa a sua vontade política. Você elege alguém, você elege um representante para que este, como o próprio nome sugere, lhe represente. Na Grécia Antiga, pelo contrário, você, enquanto cidadão, você ia lá e você próprio participaria. Então, olha a diferença entre o processo da democracia direta e o processo da democracia indireta. Para analisar melhor, é necessário a gente entender um pouquinho da sociedade ateniense. Os cidadãos. Quem é o cidadão? Para nós, o conceito de cidadania pode ser o conceito mais contemporâneo, o de que ser cidadão é alguém que tem direitos e alguém que tem deveres. Para o grego, ser cidadão era somente aquele que pudesse participar da política. Então, para grego, só é cidadão se você participa da política. Se a gente pegasse esse conceito grego para os dias de hoje, ser cidadão era só quem tivesse o título de eleitor. No Brasil atual, e a gente vai fazendo essas pontes entre história geral, história do Brasil, entre os tempos de hoje e os tempos pretéritos, no Brasil atual, a partir dos 16 anos é possível você tirar o título. No Brasil atual, não existe restrição de gênero, homens e mulheres podem tirar o título. Na Grécia Antiga, não.
a civilização grega, assim como a civilização romana, ela é extremamente patriarcal. Olha outra característica que herdamos, o patriarcalismo, o que a gente poderia chamar hoje de um machismo. As mulheres mesmas eram impedidas de participar do cenário político. Acreditava-se que as mulheres não tinham racionalidade suficiente. Olha que absurdo. Isso eu estou falando da Grécia há muito tempo atrás. Aí eu pego o Brasil 2022. Nós temos a maioria dos eleitores, o público feminino, são eleitoras. No entanto, os nossos representantes são majoritariamente masculinos. As mulheres ainda não conquistaram tanto espaço na política nos dias de hoje. Por quê? Vem de todo um processo histórico. Veio aqui da base da civilização ocidental e chega até os dias de hoje com essas reflexões, com essas representações. Uma outra característica excludente da democracia grega antiga, da democracia ateniense, é que, além das mulheres, não participavam da discussão política escravos, e é importante chamar a atenção que tanto Grécia quanto Roma trabalhavam através do escravismo. A base de sustentação econômica desses povos era a escravidão. E os escravos não poderiam participar desse processo. E um terceiro ponto, estrangeiros. Leia-se estrangeiros, alguém que não fosse da cidade de Atenas. Então perceba como esse cenário democrático é um cenário de exclusão. Em contrapartida, a gente tem Esparta. Quando falamos em Esparta, o que nos vem à cabeça logo é a necessidade de reorganizar e interpretar as lutas, porque Esparta fundamentalmente era ligada ao campo militar. A criança, quando nascia em Esparta, ela tinha seu corpo observado e qualquer tipo de deficiência poderia levá-la à morte. Ela poderia ser arremessada, de um abismo ou poderia mesmo ser assassinada praticamente ali dentro de um balde, dentro de uma característica de violência para aqueles que não tivessem a perfeição. Então, olha que absurdo, a gente pode olhar com os olhos de hoje, dizer, olha que absurdo, que sociedade assim faria algo com os recém-nascidos. Então, é um demonstrativo de uma característica cultural. Para os espartanos, a base era o militarismo. Logo, nenhuma criança deficiente poderia ser um bom soldado, na visão dos espartanos. Então, a preferência é que se fosse um homem para ser um grande guerreiro. A partir dos 7 anos, esse menino seria retirado de casa e iniciaria um treinamento militar até a casa dos 30 anos. Então, 23 anos dedicado ao aspecto militar. Então, olha a estrutura de educação como vai sendo desenvolvida. A Grécia ateniense, muito mais voltada para o campo da política, o campo da filosofia. A Grécia espartana, a parte grega espartana, muito mais para o âmbito militar. Aí aqui, nesse próximo slide, a gente tem um outro período importantíssimo, que é o período helenístico. No período helenístico vai ser um dos períodos já de término desse processo de hegemonia grega. E para a gente entender esse período helenístico, é necessário a gente voltar um pouquinho à rivalidade. A questão de que as cidades gregas eram independentes, mas ao mesmo tempo possuíam rivalidades e, vez por outra, elas poderiam se unir. E aí, falar no mundo grego antigo e nesse processo de guerras e de rivalidades, a gente tem que lembrar de uma das maiores guerras, as chamadas guerras médicas. O que foram as guerras médicas? São guerras de médicos? Renato, meu sonho é passar em medicina, tem alguma coisa a ver? Nada. As guerras médicas eram guerras dos gregos contra os persas, que na época eram chamados de medos. A imagem aí retrata um filme chamado 300 de Esparta. É uma sugestão interessante para que você aí às vésperas do Enem, quer dar uma divertida, assiste. Sabemos que esse filme não é exatamente a retratação do aspecto histórico. Ele é baseado dentro de um anime, mas tem uma ilustração, tem personagens reais, claro, de maneira bem fictícia, envolvendo esse conflito entre espartanos, especialmente, mas entre gregos e os persas. Os persas tentaram colonizar os gregos, não tiveram sucesso, porque estes se juntaram, olha aí a possibilidade de junção do mundo grego, eles se juntaram na Liga de Delos, anota aí, a Liga de Delos. E aí conseguiram vencer os persas. A liderança da Liga de Delos, por incrível que pareça, não foi de Esparta, foi de Atenas, que começa a cobrar impostos das cidades espartanas, e posteriormente há uma guerra interna, envolvendo dessa vez Atenas com a Liga de Delos e Esparta, que formará uma outra liga, chamada Liga do Peloponeso.
E aí houve uma guerra interna, a Grécia se enfraquece, fica bastante fragilizada. Quem se aproveita dessa fragilidade? Os macedônios, os vizinhos da Grécia, que aproveitam para invadir esse território e dominarem esse espaço. Por que o nome período helenístico? Porque os macedônios eram encantados com a cultura grega. Então eles vão pegar a cultura grega e vão levar para o resto do mundo. Tem um cara que é importante lembrar, é o filho do rei macedônico. O primeiro rei a conquistar a Grécia foi o Filipe. O filho dele é o Alexandre. Tem uma indicação cinematográfica chamada Alexandre o Grande, que você poderia observar esse grau de expansão da cultura grega sendo levada pelos povos macedônios. Então, olha só, pessoal, nesse pouco tempo a gente andou por todos os períodos da Grécia. É fato, é dica, então eu estou trazendo aqui só os aspectos mais importantes para você aí fazer a sua revisão e com certeza se dar bem, ok? Saindo um pouco desse mundo grego e indo para o mundo romano, a gente também chama a atenção do legado de Roma para nós ocidentais. A gente pode citar o campo do direito, a ideia da presunção de inocência, todos são inocentes até que se prove o contrário, isso está dentro da perspectiva do direito romano. A ideia do Senado, olha, existe o Senado brasileiro, existia o Senado romano. Então percebam a conjuntura de herança, a conjuntura de legado, de esperança, de transmissão deste conhecimento. Então não é por menos que chamamos Grécia e Roma de quê? De pilares do mundo ocidental. Então, ainda sobre os romanos, a religiosidade. O cristianismo é a base da religiosidade ocidental em muitos países. E o cristianismo, em seu início católico, ele é romano. Olha o nome da igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Então perceba como esses povos do passado foram desenvolvendo aspectos para a formação desse mundo ocidental. Falar em origem romana, vocês estão vendo aí a imagem da loba com os personagens de Rômulo e Remo, os irmãos gêmeos, filhos do deus da guerra. Assim como os gregos, os romanos também eram politeístas. E eles acreditavam que os deuses poderiam se disfarçar para ter relações com mortais e dessas relações nasceriam os semideuses, homens que teriam poderes além da humanidade, poderes quase que sobrenaturais. E entre esses semideuses teriam nascido os irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Aí você diz, Renato, essa historinha é importante para o Enem? Mais importante do que essa história, que a gente sabe que é uma história mitológica, é o grau de necessidade do qual os romanos se apossaram dessa história para tentar convencer o mundo de que eles eram superiores aos demais povos. Como assim? O romano antigo ele tinha uma sensação de que ele era superior a todos os povos do mundo. Eles se achavam melhores do que os outros povos porque eles diziam ter o sangue de um deus. E não era qualquer deus, era o deus da guerra. E eles começam a chamar os outros povos pelo termo bárbaro. Olha como o termo bárbaro parece algo pejorativo. Crime bárbaro é um crime brutal. Essa pessoa não tem modos, ela tem modos bárbaros. Olha como parece ser uma pessoa não educada. Então, a ideia de bárbaro é o estrangeiro. Aí a gente faz um paralelo entre Roma e Grécia. Na Grécia, os gregos meio que detestavam os estrangeiros também. Tanto é que é da Grécia uma palavrinha chamada xenofobia, o desprezo ao estrangeiro. Vez por outra, a gente escuta isso nos dias de hoje. Xenofobia, o desprezo de certos povos em relação a outros, especialmente nós aqui na América Latina. Quando chegamos na própria Europa, existe um certo desprezo. Mais uma pausa para o nosso break e na volta tem mais história. Fique com a gente.